o nome significava isso. E aí alguém me perguntou certa vez, ô Silas, por que Adão chamava Adão? Porque Adão significa primeiro homem. Não é porque Deus gostou desse nome. Não, eu fiz um boneco, meu nome favorito é Adão, e eu vou pôr Adão. Não, Adão significa primeiro homem. Eu poderia, mas não vou, porque cheguei atrasado, falar de vários nomes aqui, como seus significados. E você também já sabe. Abrão, que Deus mudou para Abraão. Nós poderíamos falar de Sarai, que passou a ser Sara. Poderíamos falar de Josué, que não era Josué. E tantos outros personagens da Bíblia, cujo nome é importantíssimo dentro da cultura. E Jabes recebeu esse nome nesse contexto. Eu não vou, escute bem, para depois não falar, o Silas está ensinando heresia, maldição hereditária, igual temos aí que fala, por exemplo, quem tem dores, né? Maria das Dores, Isabel das Dores, não sei do que das dores. Tem um pastor que afirma que essa pessoa é cheia de dores. Eu não vou chegar a ser radical. Por exemplo, quem tem o sobrenome Cruz. Aí tem um pastor que diz que deve repreender isso, quebrar a maldição, porque já tem cruz até no nome. Eu não vou hoje chegar a isso, porque eu creio, e a Bíblia fala, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Então, antes de você ser das dores da cruz, sei lá do que, você é de Jesus. Aleluia. Mas no passado era assim. O pastor Lucas, olhe bem para mim aqui, ele disse que você conhece a minha história. O meu pai, ele ia colocar meu nome de Paulo. Na verdade, quando ele foi me registrar, na cabeça da minha mãe eu ia chamar Paulo. Só que lá na hora ele mudou. E eu perguntei a ele, falei, ô pai, mas Paulo é mais famoso do que Silas. A Bíblia fala uma mixaria de Silas. Era melhor ter deixado Paulo. Aí ele falou, meu filho, pelo contexto, pela ocasião do seu nascimento, eu não tive outra alternativa, aliás, eu não tive alternativa a não ser colocar Silas. E eu perguntei a ele, mas por que, pai? Bom seria Paulo, um dos maiores homens que essa terra já teve. E ele então me explicou, e aqui o povo de Mariana, da igreja, sabe, no meu nascimento, eu nasci praticamente morto, por causa da falha médica. Nasci, acabei ingerindo líquido amniótico, placenta, passei da hora de nascer, fiquei 20 minutos na mão do médico sem respirar, e depois eu voltei a respirar, sabe por quê? Porque o meu pai fez uma oração, e a oração dele foi, Deus,
cumpra a tua promessa na vida do meu filho. Qual promessa era essa? Eu vou repetir. A minha mãe, quando estava grávida, Deus usou uma irmã de Ipatinga, que colocou a mão na barriga dela e disse: esse está no teu ventre, será pregador da minha palavra. E o que isso tem a ver com Silas? Silas significa o escolhido de Deus. Aleluia! Eu sou escolhido de Deus desde o ventre da minha mãe. Agora a Bíblia fala de Jabes. Escute bem aqui. Nós precisamos entender, que o pastor Lucas daqui uns dias vai poder passar isso aqui com muita propriedade. E eu já estou até imaginando, se o grego está difícil, a hora de chegar o hebraico, é capaz de eu matar a aula. Mas nós precisamos entender que tem palavras no hebraico que o significado pode diferenciar e muito do português. E eu fui pesquisar, pastor Lucas, essa palavra aqui que a Bíblia usa, e foi Jabes, mais ilustre. Quando a gente fala aqui no Brasil que alguém é ilustre, geralmente na nossa mente vem o quê? Fama, não é isso? Falou que alguém é ilustre, na nossa cabeça vem, fulano é famoso. Agora, nesse sentido aqui, essa palavra ilustre, ela tem outra conotação. Aqui, ilustre significa bem-sucedido. Ele sobressaiu aos seus irmãos. Ele foi mais sucedido, bem mais sucedido do que os seus irmãos. E eu quero hoje, um profeta da palavra, dizer a você: você tem tudo para ser mais ilustre do que a tua parentela que não serve a Deus. Deus, ele pode mudar o teu histórico através da sua atitude. Eu creio porque é palavra de Deus. Você acredita nisso? Então, uma atitude errada, toda uma família é afetada. Isso pelo lado negativo. Agora, quando eu olho pelo lado positivo, eu entrego isso como palavra de Deus para você. Uma atitude correta da tua parte pode abençoar toda a tua casa, toda a tua família. Pode mudar todo o teu histórico familiar. Você acredita nisso? Aleluia! Então dê glória a Deus aí, por eu creio, eu acredito. Eu vou falar aí de duas para encerrar, para você entender. Uma negativa e outra positiva. Por lado negativo, eu vejo um homem chamado Saul. Saul, ungido rei de Israel. Eu queria até ir mais além aqui. Se tem alguém na Bíblia que eu admiro, pastor Lucas, obreiros, é Jonatas. Você não acha nada na Bíblia falando mal de Jonatas.
Jonas era um rapaz valoroso, amigo, leal. Eu creio que ele era bom filho também. Agora, por causa do pai, ele perdeu o trono. A atitude do pai fez ele perder a coroa. Quem ia ser rei no lugar de Saul não era Davi, era Jonas e era filho. Agora o pai agiu errado. A atitude de arrogância, de orgulho, de prepotência, de soberba, tirou a coroa do filho. Sabe o que Deus falou comigo? Tem muitos pais aí agindo de maneira errada e os filhos vão acabar arcando também com consequências. Eu não estou falando de maldição, eu estou falando de consequência. Pai que não tem planejamento, pai que não sabe governar a casa, pai que não sabe tratar a mulher como um vaso mais frágil. Isso, pastor Silas Malafaia fala com muita propriedade. A área da psicologia, que causa falhas no caráter, na personalidade do filho. Saul perdeu, e além de perder, o filho perdeu. Perdeu. Eu vou dar outro exemplo, agora é positivo. Alguém aqui já achou na Bíblia que a mulher de Noé era uma mulher nota 10? Alguém já achou? Algum elogio à mulher de Noé? Alguém já achou algum elogio aos filhos de Noé? Já? Não. A Bíblia, quando se refere a Noé, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia fala que Noé era justo. Não fala que a mulher dele era justa. Não fala que a sua casa era uma casa justa. A Bíblia fala de Noé. Aí alguém fala, mas porque a Bíblia fala dos patriarcas? Não. Noé, Gênesis 6. A Bíblia fala, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. A Bíblia fala, segundo o livro de Pedro. Eu quero convidar você para ler, abre a tua Bíblia. Eu já vou orar e terminar. Segundo Pedro, capítulo 2. E o versículo de número 5. Que diz aí? E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro no singular, pregoeiro da justiça, com mais o quê? Com mais 7 pessoas. Sabe o que eu vejo aqui, pastor Lucas? Obreiros, através da atitude de Noé, a sua família foi beneficiada.